da saudosa cidade de Ijuí. Nossa, amo vocês. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui para nos dar um oi, ok? Ó, os garais já chegaram. Lembrando ao amigo Eloir que ele tem que entrar pelo celular, tá? Não pelo notebook. A gente nem teve tempo de combinar, né? Mas acredito que o Eloir esteja no celular. Sim, ele está no celular. Olá! Olha o amigo Garay, Pablo já chegando. A Michele já te mandando vibrações aí. Arrasa, Eloir. Hã? Michele, minha amigona, lá de Minas, a Michele é. Ah, que bom! Olha só, a nossa audiência está em Minas. Que maravilha. Uhum. É o Vitor Meirelles, do Rio de Ó, Janeiro. viu só? O Renato Prieto de vez em quando aparece também nas nossas lives, vem dar uma espiadinha para ver se a gente está fazendo a lição direito. Grande Victor Pablo, Meirelles. eu não vi mais os outros aqui, tá? Ah, o pessoal está chegando aí. O pessoal aos poucos vai dando ar. É, Vai, vai. Tudo bem, Preto? tudo bem, meu amigo? Olha a Priscila, Tudo toda a bem. turma, todos os amados chegando aí. Nossa, é muito amor numa live só. Eu E até vi foi tudo pra Porto Alegre. Eita, Marília. Marília de Ribeirão Preto, de São Paulo. é muito amor nessa live. Eu acho que eu até vou ter um É, piripaque. eu acho. Meu Ah, amigo, Carolina. antes da gente entrar no Oi. tema, né, no tema dessa live, eu gostaria que você falasse um pouco aí de quem é esse irmão aqui que nós convidamos para essa conversa fraterna aqui. Quem é você? Eu, Surgiu? O que que se alimenta? ai, ai, Eloir falando dele mesmo. Eu já tenho vergonha de falar de mim mais ainda. Tudo bem. Então, meu nome é Eloir, eu moro na cidade de Ijuí, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho três filhos, uma estrelinha e dois meninos que estão por aqui, né? Correndo, bagunçando bastante. Eu sou casado com a Elisângela. E eu trabalho atualmente com contabilidade. Também tenho a formação em técnico em enologia e viticultura, que já trabalhei muitos anos com produção de uva e vinhos. Mas, assim, desde a minha infância, a, a minha tendência mesmo é arte. Eu acho que por motivos reencarnatórios eu não consegui trabalhar com isso nessa, mas graças a Deus eu tenho a possibilidade de estar perto de irmãos que trabalham como vocês. E de vez em quando, assim, dar uma arriscadinha no palco, cantar alguma canção, fazer alguma coisa assim, pelo menos isso eu posso. Mas isso já é muita coisa, meu amigo, né? Foi Né? liberado para essa foi. Mas já é muito, né? É, É, o, você trabalho com se. arte, a gente trabalha aqui em Juiz na Casa do Espírito, né, que você conhece, com a área de artes. Então, nós temos teatro, música, eu estou envolvido com isso tudo que me traz muita alegria. E fora isso, né, então, depois que a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que eu, então, faço parte do movimento T18 Brasil e também sou voluntário da Associação Síndrome do Amor, que falamos lá, cuidamos do assunto, que é doenças raras, graves, e especialmente a síndrome de Edwards, que a gente vai estar contando aqui um pouquinho no decorrer da nossa conversa. Sim, Carol, eu concordo contigo. O Eloir é o nosso artista valoroso da CEAF, né? Dedicado à causa e à casa espírita, e também o nosso parceiro, o nosso querido amigo, que movimenta, né, a arte, né? Essa é a tua arte, né, Eloir, viu? Que bom. Inclusive, duas das mais deliciosas experiências minhas de viagem, de apresentação,
de confraternização de amigos é aí de Juí, sabe? É sensacional as lembranças e saudades que eu tenho de todos os amigos daí. O Agora, pessoal adora. Você deixou de ser o Luiz Carlos Preto para ser o Divaldo do teatro. pois é, verdade. E engraçado que o meu estado normal é ter barba, né? Então eu só tirava a barba para fazer o Divaldo. E muitas Sim. vezes nas próprias lives ou eu ia nos lugares, as pessoas perguntavam para mim, cara, mas como eu gostei aquele ator que fez o Divaldo. Ah, não reconhece, é muito diferente mesmo. Meu querido amigo, então assim, ó, fica à vontade, nos conta sobre, né, o nosso tema, né, sobre essa síndrome, né, do que trata a tua experiência pessoal, é claro, né, se você quiser incluir junto, apesar que eu acho que não tem como desassociar, né, A e história é pública. é, então, por favor, amigo, porque eu acredito que essa live ela é importante para um reforço, né, e um esclarecimento para as pessoas que estão agora conosco ao vivo e depois vão assistir as reprises. Então, fica à vontade. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Nosso maior objetivo com essa tarefa de falar sobre a síndrome de Edwards é justamente isso, poder levar informação correta, e através das nossas experiências, né, das famílias todas, poder ajudar outras famílias, que muitas vezes são pegas de surpresa, né, numa situação como essa, e às vezes ficam assustadas, não sabem o que fazer, para que elas fiquem mais seguras e possam tomar as decisões que cabem a elas, né, as mais corretas. Então, a síndrome de Edwards é uma síndrome genética que é considerada, na maioria dos casos, um acidente genético. Semelhantemente ao que ocorre com a síndrome de Down, que as pessoas conhecem com mais frequência, por conta do maior número de casos, né, a síndrome de Down. E o que ela é? Ela está altamente relacionada ao aumento de cromossomos, né, que cada um de nós temos nas células. Por exemplo, a síndrome de Down tem a trissomia, ou seja, ela tem um cromossomo a mais. Nós sempre temos os cromossomos em parzinhos, né? Quando tem a trissomia, em vez de ter dois, tem três. Na síndrome de Down, essas pessoas elas têm a trissomia no cromossomo 21. Por isso que se fala muito no cromossomo 21 relacionado à síndrome de Down. Já a síndrome de Edwards é a trissomia do cromossomo 18. Por isso que nós chamamos de 18 ou trissomia do 18. A partir disso, as crianças que nascem com essa síndrome, elas nascem com algumas características, não só físicas, né, mas também não só externas, né, como internas, né, nos órgãos vitais, por exemplo. E é aí que está todo o nosso trabalho. Por quê? Quando a síndrome foi identificada, na década de 60 do século passado, né, 1960, o pesquisador John Edwards identificou que várias crianças que nasciam com características semelhantes, elas tinham, então, a trissomia do cromossomo 18, tinham três, né, tinha um triozinho ali, em vez de uma dupla, no 18. E naquele tempo, né, não se existia muito recurso para atendimento, as UTIs não tinha a tecnologia de hoje, a ciência não era tão avançada. Essas crianças, na maioria das vezes, nasciam e morriam. Também, algumas dessas crianças, devido à gravidade, naquele tempo e hoje ainda, chegam a não nascer, né? Elas vêm a óbito ainda durante a gestação. Então, John Edwards, em 1960, frisando, intitulou essa síndrome de incompatível com a vida. Tá, mas então, se em 1960 era incompatível, hoje é compatível, qual a diferença? Na verdade, hoje nós temos muito mais recursos e a gente observa que as crianças que nascem com síndrome de Edwards, elas precisam de um suporte, especialmente no primeiro ano de vida. Um suporte o quê? Na alimentação, oxigênio, para que elas tenham um reforço inicial, assim. Às vezes, essas crianças nascem em um estado muito grave,
com alguns órgãos vitais muito comprometidos, e que realmente não tem suporte da medicina que seja capaz de garantir a vida. Não sei se alguém garante vida, mas de oferecer algum tratamento, né? Deu para entender o que eu quis dizer. Eu falei, me expressei mal, mas é isso que eu quis dizer, né? E a gente compreende que a síndrome é grave, mas, assim, incompatível com a vida é um termo até meio que bem deslocado, porque se a criança está no ventre da mãe, ela está mexendo, ela está se desenvolvendo, incompatível com a vida é a morte, né? Não tem como voltar, né? Se a criança nasceu, ela está chorando, ela está se alimentando, ela está se mexendo, o coração está batendo. O que que é de incompatível com a vida, né? A criança está viva. E aí, nesse momento, a maioria das famílias sofrem com isso, porque, embora pareça ser um termo arcaico, ele ainda é levado em conta na medicina. E nós não estamos falando mal da medicina, a gente está falando que eles aprenderam assim e eles oferecem isso. Mas, em muitos casos, pelo termo incompatível com a vida, que o pesquisador atribuiu lá em 1960, muitos suportes de vida são negados a essas crianças. E a gente vê que algumas crianças acabam sofrendo como um peixe fora d'água. E é muito triste, né? Especialmente para nós, que vemos todos os dias crianças nascendo, crianças crescendo, nós acabamos vendo adolescentes, nós acabamos conhecendo adultos, e é muito difícil para nós acompanhar uma família com um filho no hospital que não está tendo suporte algum, ou que está sendo negado, por exemplo, uma cirurgia, que poderia estar ajudando no desenvolvimento e na vida daquela criança, né? Os bebês nascem, muitas vezes precisam ser entubadas, entubada é utilizado o respirador, mas nem todas precisam disso, né? Algumas precisam usar sonda para se alimentar, mas nem todas precisam. Algumas nascem e também não têm tem dificuldade, por exemplo, eu me perdi aqui só um pouquinho porque caiu uma coisa aqui. Tá certo. As crianças nascem com essas necessidades, então, do respirador, da sonda. Isso assusta um pouco as famílias, mas não quer dizer que tem que ser negado esse suporte inicial, que é isso que vai fazer ela se desenvolver e depois crescer e talvez se tornar uma adulta com o passar dos anos, como nós conhecemos vários adultos, vários adolescentes. Mas como isso tudo é muito difícil, e o nosso trabalho é bastante baseado nas histórias reais. Seja na minha história, na história dos nossos companheiros lá da Associação Síndrome do Amor, que eu já vou falar sobre ela, a nossa missão é divulgar a possibilidade de vida dessas crianças, mas através do amor e das nossas vivências. Como assim? Sem brigar com ninguém, mostrando apenas a realidade, que as crianças têm possibilidade de viver e que, independente do tempo de vida, a vida que elas tiverem precisa ser um período de muito amor, de alegria, e isso vai transformar a vida tanto da família e vai fazer com que aquela criança que não conhece outra vida naquele momento, que não seja aquela, também tenha uma vida feliz. Então a gente não pode pensar imaginar que a criança está tendo uma vida difícil e triste, porque ela está precisando de um suporte na UTI naquele momento. Nós devemos agradecer a tecnologia que Deus nos oferece, que oferece uma qualidade de vida melhor para aquela criança o tempo que ela estiver viva. Então, a síndrome do amor é isso, a nossa missão mais ou menos é essa. A síndrome de Edwards é isso, e a síndrome do amor surgiu quando a fundadora, Marília Castelo Branco, que está aí nos ouvindo e está colocando umas mensagens aqui, guardem as mensagens da Marília, ela tem frases lindas. A síndrome do amor, então, a associação surgiu quando a Marília teve seu filho Thales, também nessa situação muito difícil, lá em Ribeirão Preto, e ela, então, tomou a decisão de viver feliz
com o Thales, o tempo que ele estivesse aqui e depois que ele partisse, né? O Thales viveu 1 ano e meio, a expectativa de vida dele era 1 mês, que foi dado para ele. Ele viveu 1 ano e meio, viveu em casa, participava da rotina familiar, inclusive passeava bastante com a Marília, quem acompanha ela nas redes sociais sabe. E a partir disso, a Marília achou que era importante reunir as famílias. Então, em 2007, 2008, às vezes eu me atrapalho com as datas, mas mais ou menos nesse período, a Associação Síndrome do Amor foi fundada oficialmente. E a partir daí passou a ajudar as famílias. Hoje são mais de 2.000 famílias, Luiz, que foram acolhidas pela associação. Nós temos talvez o maior cadastro de síndrome de Edwards do país e talvez algum dos maiores do mundo, com informações confiáveis, assim, porque são as famílias que estão oferecendo. E a nossa batalha hoje é justamente dizer que síndrome de Edwards é vida, ela não é incompatível com a vida, e todo o tratamento necessário e possível para essas crianças deve ser oferecida para que essa criança tenha uma chance, né? O que a gente faz, por exemplo, que eu não desejo isso para ninguém, e não estou falando isso, que alguém tem que ter essa experiência para aprender isso, né? Eu estou dizendo, o que a gente faria, por exemplo, se uma criança, um filho, enfim, sofresse um acidente, né? E fosse parar numa UTI, né? Pela necessidade dela estar, pela possibilidade dela estar necessitando de um respirador, de uma sonda, e que talvez ela vá precisar disso para o resto da vida, a gente não vai mandar desligar o aparelho, vai dizer, a partir de agora tu não dá mais alimento, tu tira o oxigênio dele, que eu não quero um filho assim. A gente não faz isso, né? A gente vai oferecer tudo melhor. Então, é isso que nós queremos mostrar. Mas a mensagem principal é que, independente do tempo de vida da criança, essa vida precisa ser feliz, essa vida precisa ser... a vida precisa fazer sentido de qualquer forma, né? Independente do tempo e da condição. Então, eu e a minha esposa chegamos à Associação Síndrome do Amor como? Em 2008, nasceu a nossa filha, Ana Luísa, nasceu com 38 semanas, ou seja, no tempo certo, mas nasceu com 1,680 kg, muito pequena, né, do tamanho de um bebê prematuro. Nós não tínhamos o diagnóstico, nós não sabíamos nada, e ela nasceu, ela chorou, ela tinha reflexo da sucção, ela se mexia, e era muito pequena, e no segundo dia acabou sendo diagnosticada com uma cardiopatia grave, né, que necessitaria de uma cirurgia. E então a gente estava aguardando, ela precisaria crescer um pouquinho mais, mas com uns 20 dias de vida, mais ou menos, ela teve uma parada cardiorrespiratória aqui em Juí. Ela não estava entubada, né, ela só estava na incubadora, com suporte de oxigênio, mas não entubada, né? Entubada é quando tem um aparelho que respira por você, né? Ela só estava com suporte de oxigênio que aumenta a concentração do oxigênio. Ela teve a parada cardiorrespiratória e precisou ir para Porto Alegre, né? Nós fomos aí no Hospital Mãe de Deus, Mãe de Deus, né? No bairro Menino Deus. E chegando lá, a médica já perguntou se a gente já sabia da possibilidade de uma síndrome. Nós falamos que não. E então ela disse que possivelmente ela tivesse uma síndrome, eu não conhecia nenhuma outra além de síndrome de Down, e daí nos falaram que possivelmente fosse síndrome de Edwards, que era mais grave. E daí, em 40 dias, voltou o exame, nós lá em Porto Alegre ainda, ficamos com ela lá quase 3 meses, pena que eu não te conhecia, senão eu ia te visitar, ou tu ia visitar a gente. Chegou o exame confirmando, né, a trissomia do cromossomo 18, síndrome de Edwards, e a partir daí, então, nós começamos a compreender que aquela possibilidade da cirurgia corretiva, que inicialmente nós estávamos esperando ela ganhar peso, estava sendo descartada, porque ela tinha síndrome de Edwards, e síndrome de Edwards é incompatível com a vida. Então, embora pareça um termo arcaico, ela influencia demais no tratamento das crianças. Daí eu fui para a internet, né, lá meio difícil em 2008, né, não era assim, a gente não tinha telefone, né, para pesquisar, e na internet eu encontrei muitas coisas, muito diferente de hoje, muitos casos gravíssimos, que às vezes ocorrem mesmo,
que é real, mas também encontrei a foto de uma menina, a síndrome do amor, né? A associação estava iniciando, e nós encontramos a foto de uma menina. Dizia assim, Júlia completa 15 anos. Eu disse, nossa. Eu olhei a foto dela, uma menina assim sentada no chão, sorridente, com uma flor vermelha na cabeça, não esqueço, né, essa imagem. Eu disse, não, ela deve ser a irmã da menina, né? Porque se não pode viver, como que essa está viva, né? E comecei a ler, daí eu me certifiquei. Júlia era a menina com síndrome de Edwards, que havia nascido 15 anos atrás, então estava debutando. Uma menina sorridente, feliz, depoimento da mãe falando da interação dela com a família, e que ela, com um mês de vida, ninguém sabia o diagnóstico, então, como não sabia o diagnóstico, ela foi direto para a sala de cirurgia e fez uma cirurgia no coração. E estava ali, mostrando para todos, né? E dando esperança para nós também, né? Para mim e para minha esposa naquele momento difícil, de que síndrome de Edwards poderia ser vida. Mas nós não conseguimos nenhum cirurgião que sequer quisesse avaliar a situação dela. O neurologista dizia que ela estava bem, o pediatra dizia que ela estava bem, a geneticista dizia que ela estava super bem, ela estava evoluindo muito, crescendo, ela já estava sorrindo, ela estava grandinha, gordinha, interagindo com a gente da forma dela, né? Mas não conseguimos. Então, eu conheci a síndrome de Edwards, a síndrome do amor, a Associação Síndrome do Amor, através da própria médica lá do hospital de Porto Alegre, a doutora Doris. Ela veio com um papel um dia e disse, eu conheço essa associação, se você quiser entrar em contato, né? Eu havia pedido para ela se tinha alguma em Porto Alegre, ela disse que não. E eu fiz, quando nós, então, retornamos de Porto Alegre, quando a Ana Luísa estava estável, depois de uns 3 meses, mais ou menos, era novembro, eu fiz a inscrição lá pelo site, na Associação Síndrome do Amor, e imediatamente a Marília, fundadora, mandou um e-mail para mim, falando que ela tinha vivido uma história parecida, e aí a nossa história começou a mudar, porque além da Júlia, comecei a conhecer muitas outras crianças. E daí eu passei a ser o chato do hospital, dos médicos, e ligar para os médicos de Porto Alegre, para ver se alguém queria avaliar a Ana. Eu dizia, ela está crescendo, ela já tem os 3 quilos que vocês diziam que ela precisava. Olha, ela está diferente, ela tá querendo se alimentar pela boca, ela não quer mais a sonda. E não conseguimos, né? O médico daqui de Juí, o pediatra dela, foi a Porto Alegre, tentou de todas as formas, ainda riram da cara dele, o nosso doutor querido. E aí que surge, sim, a Michelle Detoni escreveu ali, aí surge o doutor Carneiro. O doutor Carneiro é um cirurgião cardíaco lá de Ribeirão Preto, que acredita você, Preto, e nossos queridos amigos, por uma foto. Entendo, amigo. Enquanto você toma um fôlego aí, vou registrar que a Marília falou algo muito bonito aqui, né? Ainda que a vida seja curta, não deixam de ser nossos filhos. E registrar também o cumprimento do Gerson Burman, né? Saudando, né, a tua iniciativa e de todos os demais. Inclusive, eu fui colega numa clínica médica da irmã dele, doutora Tiana, durante um bom tempo. Foi meu último emprego de gente normal, né? Eu trabalhei a família Bruno é uma família muito querida nossa aqui. Eu preciso falar dele antes da gente encerrar, viu? Ok, fica à vontade. Então, acho que já me recuperei. O doutor Carneiro apareceu, ele viu uma foto da Ana com a... Porque a síndrome de Edwards tem várias características, né? Que é a orelha mais baixa, a boquinha pequena, algumas malformações cardíacas, o pezinho assim, várias coisas, tá? Mas uma característica que é comum para quase todas é a mão assim, desse jeitinho, tá? Que forma meio que esse dedinho por cima, assim. Se juntar as duas, assim, dá um coraçãozinho, ó. Que eles dormem assim, fica um coraçãozinho. Mas fazendo assim, os dedos sobrepostos. E eu mandei uma foto da Ana para a Marília conhecer, e daí ela disse, nossa, ela abre a mão porque ela não estava com a mão aberta.
sabe? Ela abria a mão e fechava toda a vida, desde bebezinha, desde que ela nasceu. Ela disse, nossa, como ela abre a mão? Eu disse, ela faz muita fisioterapia e tal. Eu disse, não, ela nasceu assim, ela sempre fez isso. E ela disse, mas ela é diferente. Geralmente as crianças abrem a mão, sim, mas depois de fisioterapia, a maioria delas tem dificuldade de abrir, né? É característica da síndrome mesmo, né? Ela disse, eu preciso mostrar essa foto para o doutor Carneiro. O doutor Carneiro viu a foto e, disse e imediatamente ele se surpreendeu com este fato, apenas este fato, e pediu os exames. Eu mandei todos os exames para lá, para Ribeirão Preto, e ele disse, olha, pelos exames eu vejo que ela precisa ser operada imediatamente, fazer uma cirurgia paliativa, para que além do problema cardíaco, ela também não tenha um problema pulmonar, que é a hipertensão pulmonar. E daí, quem consegue médico para operar ela imediatamente? Né? Ninguém. Então, o doutor Carneiro, que não era bem certinho, ele chamava todo mundo de doido, mas o doido era ele. Ele tirou férias no carnaval, 3 dias de férias, porque ele não admitia ter férias na sua vida, e veio para Ijuí. Acreditem todos vocês que estão ouvindo, gratuitamente, sem nenhum interesse financeiro. Ele é um médico que não estava fazendo experiência nenhuma, ele era professor da USP, e com mais de 40 anos de experiência. Ele veio aqui, como falei para vocês, gratuitamente, e avaliou a Ana e disse, sua filha precisa fazer a cirurgia imediatamente, mais uma vez. Daí não era mais a paliativa. Ela estava em condições físicas de fazer a cirurgia corretiva definitiva. Uma cirurgia maior, sabe, Preto? A paliativa, ele só aperta uma artéria pulmonar, assim, para não prejudicar o pulmão. A corretiva, eles abrem o coração todo, assim, tipo Grey's Anatomy, assim. Abre o coração, corrigem todos os defeitos lá dentro, e daí a criança fica bem. Só que daí, outro problema. O doutor Carneiro veio com a sua maleta, né? Ele desceu do avião, assim, com uma maleta estranha, sabe? Eram os instrumentos de cirurgia. Ele trouxe, ele queria operar ela. Daí, onde é que a gente arrumou? Daí agora a gente tinha cirurgião, mas não tinha hospital. Então, o doutor Carneiro ficou mais um dia aqui e fez uma peregrinação comigo. Fomos na Secretaria de Saúde, Ministério Público, Plano de Saúde, Prefeitura, todos os lugares possíveis e imagináveis. Andei com ele. Ele andou comigo, porque é ele que me puxava, né? E então nós tínhamos a Defensoria Pública, nós tínhamos a Promotoria Pública, nós tínhamos os médicos, e nós tínhamos a Secretaria de Assistência Social do município com as assistentes, todas trabalhando para o translado, é translado que diz? Para o transporte, enfim, com UTI aérea, da Ana Luísa para Ribeirão Preto. Daí, isso demora um pouco, tá? Ele veio em fevereiro, a gente conseguiu a autorização para abril. Nesse meio tempo, aquilo que a gente não queria que acontecesse, aconteceu, que é da Ana ter desenvolvido hipertensão pulmonar. E ela teve, então, de todo esse tempo, a primeira pneumonia da vida dela, que isso também é muito raro nas crianças com síndrome de Edwards. Eles nascem fraquinhos e têm muita pneumonia, até porque às vezes precisa ser entubado, isso aumenta a chance, né? Como ela nunca foi entubada, então ela não tinha. E ela precisou ir para uma UTI. Antes de ir para São Paulo, a gente precisou transferir ela para Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente decidiu, então, que a gente ia levar ela para São Paulo de qualquer forma. O doutor Caneiro estava lá esperando. E levamos a Ana Luísa, então, no dia 1º de maio, nós chegamos no último dia de abril, dia 1º de maio ela fez a cirurgia, então, corretiva, paliativa, né, que é aquela que aperta a artéria pulmonar para tentar segurar ali o pulmão, dar uma força para ela. Mas o doutor Carneiro avisou que estava muito difícil, que agora a Ana Luísa não era mais a mesma que ele tinha visto aqui, que ela estava bastante debilitada, devido ao tempo que passou. Mas ele ia tentar fazer tudo possível, né? O impossível ninguém faz, né? O possível a gente pode fazer. E ele fez mesmo. Mas, passando os dias, ela não melhorou muito, não melhorou muito e não melhorou muito. E chegou na última semana que nós estávamos lá e o doutor Carneiro falou para nós que ele queria, se nós aceitássemos, tentar fazer a cirurgia corretiva, que é aquela que eu mencionei antes do Grey's Anatomy, né?
e corrige o coração lá dentro para tentar, né? Era a única chance que nós tínhamos. E nós aceitamos, né? Eu e a Elisângela aceitamos porque a gente viu que ele não tinha outro interesse a não se ajudar. E ele estava fazendo o melhor naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, sabe quando tu sente que chegou a hora, assim? Então, se até aquele momento eu orava muito, assim, nas minhas preces, pedia muito a Deus que ela ficasse mais um pouco, naquele momento eu já estava pedindo que, se fosse para ela voltar, então que ela voltasse antes da cirurgia. Nós temos um carinho muito grande pelo Dr. Carneiro e eu não queria de forma alguma que fosse nas mãos dele, né? Que ela virasse uma estrelinha, estrelinha como nós chamamos, né? As crianças que falecem. Uma forma carinhosa que nós temos de homenagear elas. Então a Zizinha virou, né? Uma estrelinha. A cirurgia dela seria na quarta-feira. Então Jesus aí e os bons amigos da espiritualidade ouviram nossas preces, ela virou uma estrelinha no domingo, uns dias antes. E ela estava bem, assim, a gente estava bem esperançoso, assim. Fizeram aquela enganadinha antes da morte, sabe? Mas foi um momento lindo, então nós ficamos um mês em Ribeirão Preto com ela. Foram momentos maravilhosos. E eu me emocionei antes, lembrando da Zizinha, assim, mas lembrando do Dr. Carneiro, né? Que incansável, trabalhou até quando pôde. E ontem fizeram 2 meses que ele virou uma estrelinha, né? Ele foi acometido da Covid, né? E desencarnou disso. Nosso querido amigo, né? Que vale toda a homenagem do mundo para ele. Então, desde lá, nosso trabalho com a Síndrome do Amor, né? Voluntário lá da Associação Síndrome do Amor desde aquele momento. E a partir disso se criou a Associação Síndrome do Amor. Passou como os casos são espalhados pelo país, não tem como criar sedes assim, né? Então a sede da Associação Síndrome do Amor é lá, mas o atendimento são pessoas de vários lugares do país, várias pessoas do mundo, inclusive, especialmente brasileiros que vão para outros países e acontece de terem filhos com a síndrome de Edwards, especialmente. Embora a Associação de Síndrome do Amor não atenda só a síndrome de Edwards, genéticas raras e graves, tá? A síndrome de Edwards são os maiores casos que nós temos, mais de 1.000. Então foram criados grupos do WhatsApp, que são os grupos regionalizados da síndrome do amor. Então nós temos os grupos de pais, né? O Garça Papai. Temos os grupos, o grupo incubadora, né? Que é o Garça Incubadora, que são as mães que estão grávidas. Também temos o Garça regional, assim, que é de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, sabe? Para poder as famílias interagirem mais e se ajudarem. E a partir disso, então, foi formado o movimento T18 Brasil, que é a união das famílias que tiveram filhos ou que têm filhos com a síndrome de Edwards especificamente. E ali, então, nós planejamos todas as ações que vão ocorrendo no nosso país e que tem reflexo, inclusive, fora do país. Por exemplo, nós fomos modelo para o movimento T18 na Rússia. Eles se inspiraram na gente, inclusive usam a nossa logo. Inclusive, acho que não está dando para ver aí que eu estou usando aqui um amor perfeito. Uhum. É o símbolo do nosso movimento. Todos os amores são perfeitos, então a gente usa o amor perfeito como símbolo. Então, a partir disso, o Movimento T18 Brasil organiza tudo isso. E nós, então, conseguimos instituir, elegemos um dia, e foi instituído inicialmente no estado de São Paulo, o dia de conscientização sobre a síndrome de Edwards, que é o dia 6 de maio, justamente no dia do aniversário do Tales, que é o filho da Marília, que iniciou todo esse movimento. Mas esse dia não é só porque é o dia do aniversário do Tales. O Tales representa muito para nós, representa muito para todas as famílias, mas não é só por isso. É porque nós estávamos tentando encontrar um dia que representasse a nossa realidade brasileira. Porque fora do Brasil, tem alguns países que o dia de conscientização sobre a síndrome de Edwards tem o dia mundial, tá? Que é o dia 18 de março. Eles falam, inclusive, a conscientização deles é para incentivar o aborto, por exemplo. Que não é a nossa realidade. Nós queremos falar de vida, né? Nós queremos incentivar que as famílias sejam felizes.
cuidando dos seus filhos, o tempo que for, com alegria e felicidade. Então, a segunda opção foi o pesquisador John Edwards, mas também a segunda opção, então, que nós queríamos fugir do dia 18 de março, que no país tem, no resto do mundo tem uma visão meio fora do nosso contexto, a segunda opção era o aniversário do John Edwards, que é o pesquisador lá que identificou a síndrome. Só que é 24 de março, e 24 de março é muito perto da síndrome de Down, que tem um movimento muito grande no país e que nós nos inspiramos e valorizamos e admiramos demais. Mas a síndrome de Edwards, por ser mais rara, ficava um pouco escondida, sabe? Então, buscando na internet, depois do dia 18 de março, vinha John Edwards. Depois do John Edwards, vinha o Tales, né? A pesquisa na internet, a data mais encontrada nas pesquisas era 6 de maio. Então, foi eleito 6 de maio o dia de conscientização. Então, foi instituído inicialmente no estado de São Paulo, serviu de inspiração. E o estado do Rio Grande do Sul, por isso que eu vou aproveitar para falar do Gerson agora, foi o segundo estado brasileiro a instituir o dia de conscientização. E desde 2019, então, através da Lei 15.387, que eu estou com a colinha aqui, e por um projeto, né, do deputado Gerson Burman, do PDT, foi instituído no Rio Grande do Sul o dia de conscientização sobre a síndrome de Edwards. Então, nós temos uma lei aqui no estado, também graças a esse deputado, que ouviu o nosso relato, sempre atencioso, nos ouvindo, sem nenhum outro interesse, sabe, Preto, com todo o carinho que ele poderia ter, ele teve e o empenho para tornar isso realidade para nós. E nós temos mais de 14 municípios já com a lei instituída, e Juí também foi o segundo ou terceiro município do país, aqui no Rio Grande do Sul, que teve a lei instituída. Também no estado aqui do Rio Grande do Sul, Esteio, também tem. São Gabriel está em tramitação. E todas essas leis, nos estados e nos municípios, estão fortalecendo o Dia Nacional de Conscientização, que está em tramitação já no Senado Federal. Tá, mas para que isso? É só mais um dia? Não, não é só mais um dia. É um dia que nós estamos nos dedicando a tornar mais visível uma síndrome que é muito pouco conhecida, inclusive pelos médicos, né? Que a gente quer que, através disso, as pesquisas sejam intensificadas, mas também baseadas na vivência das famílias que têm seus filhos ainda vivos, né? Não basta dizer que é incompatível com a vida. Se eu tenho um filho de 20 anos, de 30 anos, quase 40 anos, né? E vive bem e feliz, não é incompatível com a vida. Nós queremos que as pesquisas sejam intensificadas, que essas famílias tenham direito, né? Aqueles assegurados, dos direitos assistenciais, sociais que o nosso país tem, sejam garantidos para essas famílias, e que, acima de tudo, as crianças que a gente não precise mais um processo judicial como eu precisei, sabe? Para poder atender minha filha que estava precisando. Todo mundo seja natural isso. O médico vai avaliar, ó, é possível fazer isso, 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 mas sem essa mentalidade que é incompatível com a vida, né? Então, nós somos muito gratos aos prefeitos, aos vereadores, que estão tornando possível essa realidade. Então, e lembrando também, a Associação Síndrome do Amor não tem não é vinculada a nenhum partido político, não é vinculada a nenhuma religião. Por exemplo, aqui nós nos conhecemos por causa, né, do teatro espírita, por causa da arte, por causa do espiritismo, mas a Síndrome do Amor não tem essa conotação. A Síndrome do Amor que é acolher a todo mundo. Então, por isso que nós somos gratos a essas pessoas, como o deputado Gerson, o prefeito aqui de Juí, o vereador lá de Esteio, a deputada Clélia lá de São Paulo. São todas pessoas que nos ajudaram, assim, desinteressadamente, né, a tornar a síndrome de Edwards mais visível. E, com certeza, se a pesquisa que eu fiz há 12 anos atrás na internet me assustou, hoje, quem vai pesquisar na internet já não se assusta mais tanto, porque vem tantos casos bonitos, famílias vivendo felizes, e graças à Síndrome do Amor e ao Movimento T18 Brasil. Eu sou honrado de poder fazer parte disso. Que relato, que história bonita, amigo. Mesmo quem já lhe conhece, como a Carol aqui, ela diz que emocionou-se com os detalhes.
Carol, meu querido. Eu pediria para Marília, se pudesse colocar, digitar aqui um Instagram ou uma página do Uhum. Facebook ou o site mesmo aqui, Nós enquanto a temos gente... site, né? Temos site. É, a Marília certamente vai colocar, se ela tiver em condições aí, ela vai colocar. Mas www.síndromedoamor.com.br e Bem também fácil. temos, bem fácil, e também tem Instagram, Facebook, para poder acompanhar as nossas crianças. Ah, eu queria só falar mais uma coisinha, Por favor. que uma outra grande coisa que nós conseguimos foi que em 2000, eu sou meio atrapalhado com as datas, tá? Mas fazem 3 anos que a Marília Dovides, que é uma jornalista, ela publicou esse livro aqui, ó, Todos os Amores São Perfeitos. Ele tem histórias maravilhosas com famílias que viveram e vivem com a síndrome de Edwards. O início fala bastante da história da Marília, é emocionante. E esse livro foi escrito pela Marília Dovigs, jornalista lá de Ribeirão Preto, que é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que ela está aqui. Eu vi, se eu não me engano, passando o nome dela antes, me desculpa, não tenho certeza. Mas esse livro ela doou inteiramente todos os recursos para a associação. Então, quem tiver interesse em comprar, posso fazer o merchan. Sim, por favor. Pode procurar, adquirir o livro. Não vai se arrepender se quiser adquirir para distribuir também. Toda a renda é revertida em benefício da Associação Síndrome do Amor e das Famílias. Nas ações mesmo. A Associação Síndrome do Amor, como não tem atendimentos físicos, não precisa de muito dinheiro, mas sempre precisa um pouco e toda ajuda é bem-vinda. É muito lindo quando nós, nessa vida, né, com as dificuldades que nos são colocadas, inclusive essa que nós estamos passando, né, o mundo está passando, é tão lindo que após a dor, né, a gente possa exercer o amor, ou seja, após o luto, nós possamos ir à luta, né, realizar coisas. Eu lembro de vários casos, né, de várias associações, de várias ONGs que passaram a existir devido aos seus pais querer transformar esse momento difícil de vida numa forma de esclarecimento, numa forma de ajudar, numa forma de confortar outras pessoas, né? O clássico, o exemplo pop que nós temos é a mãe do Cazuza, né? A Lucinha, né? Perdeu o filho, né? Com HIV e criou, né? A Viva Cazuza, entre outros aqui em Porto Alegre tem eu esqueço o nome agora, mas ela perdeu um filho no acidente de trânsito, então tem o Vida Urgente, ou seja, pessoas que transformaram, né, o seu luto, né, numa luta e colaboram com tanta gente, né. O meu caso é claro, eu também tenho um exemplo disso, né, da luta, do luto ao luto, foi quando eu escrevi um espetáculo de teatro, né, inspirado na minha avó, ou seja, foi tão difícil, tão complicado para mim, né, e anos depois eu transformei aquela saudade, isso em arte, né, então a gente criou uma comédia chamada, né, Uma Vovó no Além, e Modelo TVT. e esse espetáculo ele está há 10 anos em cartaz, então as pessoas vão, elas assistem, elas se comovem, é, elas, elas revivem as suas avós, as suas mães. Então, dessa forma, né, a gente vai transformando, né, o nosso luto em luta. Assim como vários artistas da música também, né, que transformaram o seu pesar, né, em músicas lindas, né, músicas vibrantes e músicas também que harmonizam as pessoas. E, Eloir, como é que, de que forma a gente pode colaborar com a associação?
A gente sempre fala que a primeira grande ajuda que todos podem fazer, e você ajudou, inclusive, você deve estar lembrado, no dia 6 de maio, você utilizou lá, né, a imagem Todos os Amores São Perfeitos no Facebook. É poder divulgar ao máximo essas histórias bonitas que nós temos com essas crianças, com essas famílias, mostrando para que essas mensagens possam chegar naquela família que de repente nem imagina que isso possa ser verdade. Aquela família que está desesperada, que recebeu a notícia que vai receber. Hoje em dia é possível identificar a síndrome de Edwards já durante a gestação, né? Então a família passa todo esse período, né? Com essa dificuldade, com esses pensamentos, e se elas puderem ter uma visão mais esperançosa, logicamente que sem fugir da realidade, que a gente sabe que pode ser muito difícil, isso é uma grande coisa, né? Que cada um pode fazer conosco é divulgar a síndrome de Edwards, divulgar as ações da síndrome do amor, T18 Brasil. Claro, quem puder ajudar com doações, adquirindo livro, né? Nós conseguimos agora uma parceria com a Associação dos Estados Unidos, a SOFT, com um livro de cuidados que é inédito em língua portuguesa. Eles autorizaram que a gente fizesse a tradução. O Dr. Carneiro ainda ajudou na tradução, né? Ele fez a leitura e aprovou. Foi lançado no dia 6 de maio desse ano. É um livro de cuidados de crianças com síndrome de Edwards e síndrome de Patau, né? Síndrome de Patau é trissomia do cromossomo 13. Ok, Quem puder divulgar tudo isso. a Marília escreveu aqui, né, no Instagram, né, vá no destaque como ajudar. É bem, bem simples. Isso é muito fácil. E também, uma coisa que eu queria deixar, a gente acha que não tem muito tempo, mas eu não Nós posso esquecer de falar. nós temos 8 minutinhos. Tem um monte de tempo, né? Ai, ai. Eu demoro para começar a falar, mas quando eu falo, eu não paro. Eu queria dizer uma coisa, que embora a gente se emociona, mas assim, eu sou muito grato pela experiência que eu tive com a minha filha. Sou muito feliz pela experiência que eu tive com ela, eu e minha esposa. Sou muito feliz de ter tido outros filhos depois dela, né? Para aqueles que forem assistir, é possível, né? Ter filhos depois da síndrome de Edwards. É bom sempre um aconselhamento médico, né? Para ver se realmente não é alguma coisa genética, né? Mas no nosso caso não era. Na maioria dos casos não é, não precisa ter medo. Mas que chega um momento da vida da gente, e isso não é só para síndrome de Edwards. No caso da pandemia é a mesma coisa, tá? A gente está obrigado a ficar em casa, está obrigado a não frequentar lugares públicos, para poder cuidar do nosso companheiro, do nosso irmão, daquelas pessoas que nós amamos, os idosos, aqueles que têm risco, né? A gente está pensando no outro. A síndrome de Edwards e a vida das famílias que têm isso é parecido, porque a pandemia agora, né, o vírus é algo desconhecido, os médicos mesmo não conhecem, e não tem mesmo um remédio, né, para isso. A gente está se cuidando por conta disso, é tudo novo. Síndrome de Edwards também, é tudo novo. Imagina uma família, né, tá lá esperando um filho, e quando você vê uma notícia dessa, né, ninguém imagina, é tudo novo, não tem remédio, e às vezes a única alternativa que nós temos numa situação como essa é mudar o nosso olhar. E se nós não conseguirmos mudar o nosso olhar, a gente acaba vivendo uma vida triste, rancorosa. E essa frase é da Marília, tá? Eu não esqueço e eu procuro lembrar dela nos momentos mais difíceis, porque ela realmente é transformadora. Quando não tem o que fazer, muda o olhar. Porque existe uma resposta que não é material, né? Deus, na sua bondade infinita, como lá na associação a gente fala, tem um bordado que ele tá construindo. E ele precisa que às vezes, em algum lugar, algo em nós nasça, né? E às vezes isso que Deus precisa que nasça em nós só vai nascer quando mexer. E essas crianças, elas não vêm para sofrer, né? Elas vêm com uma missão muito grande de ensinar justamente isso, que é da gente amar incondicionalmente aos outros, né? Porque o que a gente faz com aquele bebê que está na nossa frente?
está ali indefeso, precisando de toda a ajuda do mundo, seja de recursos médicos, de atenção, de amor, de tudo, a gente oferece amor para ele sem pensar que ele vai viver até amanhã, né? Ele vai viver 24 horas. Nossa, ele viveu 24 horas, disseram que ele não ia nem nascer, né? Poxa, viveu 9 meses, que foi o caso da minha filha, nunca saiu do hospital ela. Viveu 9 meses, poxa, muitos não chegam a nascer realmente, muitos vivem 1 mês, né? Poxa, ontem eu conheci a história de uma menina que tem 7 anos. Nossa, que legal, que história bonita, né? Já conhecemos histórias de meninas que têm 13. Esses dias eu conheci uma menina que tem 13 anos, mais ou menos a idade da Ziza. A gente se emociona de felicidade. Então, a grande missão dessas crianças para o mundo material e capitalista, talvez, não seja percebido, assim, porque elas não vão gerar riqueza, não vão crescer, vão frequentar uma faculdade, talvez, mas elas vão transformar o mundo. E a gente está precisando que o mundo transforme para melhor, justamente nesse lado da esperança, do amor ao próximo, da fraternidade, e não tem. Quando chega num ponto que não tem saída, você muda o olhar que você vai encontrar a resposta. Nossa, amigo, sem palavras. O Bandeira aqui falou, né? O Gui ficou 24 horas aqui e foi lindo, né? Ou seja, um dia, foi um dia, imagina um dia lindo na sua vida, né? Representa um dia mágico, um dia de energia, um dia de alegria, e que bom que vem esses esclarecimentos, né? E vamos torcer, né, amigo, porque infelizmente a maioria de nós ainda somos assim. Por exemplo, se eu não preciso de doação de sangue, eu, né, me isento. Mas a partir do momento que é um parente meu, a gente enche o saco desesperado nas redes sociais, né? Quando há alguém com uma síndrome, com uma doença rara, se não é meu filho, se não é meu parente, a gente dá uma olhadinha de longe. Mas quando é nosso, a gente sai desesperado, fazendo campanha. Tá faltando, né, na gente um pouquinho, bastante de empatia. E às vezes não quer dizer que a pessoa é obrigada a ir lá sofrer junto com as pessoas nos hospitais, viver a vida das pessoas juntos, mas o simples fato, né, de se informar, de compartilhar, de ser fraterno, né, de esclarecer, de vibrar, né, ajuda bastante. Ajuda muito. Então, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu quero te agradecer, meu querido amigo, muitas saudades tuas, dos queridos amigos aí de Juí, e gostei de conhecer vários que estão aqui na nossa live, pedindo para quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, né, inscreva-se aqui no nosso Instagram, né, entre aqui, dê o seu clique, curta, né, o nosso Instagram e venha ser amigo da Haribo, né, assim como temos o prazer de ter... Quem puder assistir, quando que vai ser online o semeador? Aqui o semeador vai ser online no dia 21 de novembro, ainda falta, estou dando spoilers aqui sem assinar o contrato ainda, né? Mas a princípio... Quem for de longe puder assistir, gente, vale a pena, é emocionante, é engraçado, é muito bonito. Mas mês que vem tem a do Chico Xavier, Com o Amor de Chico Xavier. Dia 17, sábado, dia 17 de outubro. Então é o tempo que eu tenho para agradecer o pessoal aqui. Obrigado, Carla, Pablo, Estela Mares, Carol, Marília, parabéns. E eu torço, eu estava orando para a conexão não cair, e eu estava orando também para o meu celular aguentar e salvar essa live, amigo, porque as 2 últimas dessa semana o celular deu pane e não salvou. Essa vai salvar. Um grande abraço a você, a esposa, Obrigado. Os queridos e amados amigos de Juí, que eu amo de paixão, e a todos os demais que estão por aqui conosco nessa live. Boa noite, bom final de semana. E para quem no domingo quiser ouvir um pouco sobre a vida do David Bowie,
um dos grandes artistas do mundo, dá uma chegada aqui nesse mesmo horário que vai ter o fã número 1 dele aqui em Porto Alegre, que vai falar sobre a vida e a obra do David Bowie. Grande abraço. Obrigado, muito obrigado, Preto. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos que estão nos assistindo agora. Beijão. Beijão, boa noite. Boa noite. Tô esperando fechar o Instagram. Olha, nós fomos perfeitos, hein? Porque o Instagram ele fecha sozinho, bem no horário. Disciplinados. Disciplina, disciplina.